As pessoas precisam ser solidárias umas com as outras. Tem estados mais ricos, cidades mais ricas, cidades que têm um bom dado, e eles precisam ser solidários com os que têm menos. Os que têm pior informação geralmente também são os que são mais pobres. Tem mais problemas, tem menos gente, né? Então a solidariedade ajuda a construir um alicerce em que a gente funda o trabalho, né? E é esse trabalho que vai produzir uma melhora na informação. Sem isso não há melhora, né? Você não vai melhorar nunca, porque se você não for solidário com quem está pior, esse nunca vai melhorar. Então isso é importante, construir essa solidariedade. E eu acho que essa solidariedade ela deveria ser construída também entre os países, porque você também não adianta só uma iniciativa que vai com a assessoria técnica trabalhar, ajudar um outro país. É importante também a solidariedade quem faz, né? Você viu que aqui está Moçambique, que nós vamos fazer dar um apoio para Moçambique a pedido da ministra de Saúde de Moçambique. Apesar de todo o trabalho que nós temos, nós vamos colocar também apoio para Moçambique, né? E isso acho que é o processo que a gente deve construir mesmo na iniciativa Dados para a Saúde, né? Construir muito mais solidariedade para a gente garantir melhores resultados. Nós começamos o projeto há 10 anos. Nós tivemos uma estabilidade por todo esse tempo. Isso foi importante para o projeto. Uma coisa que falha muito nos países é quando os grupos técnicos são substituídos por outros. Então, você não tem continuidade. O fato da gente conseguir ter continuidade e apoio político foi fundamental. Sem isso, a gente não faria. Então, nós tivemos suficiente orçamento para construir o projeto. Não é um projeto barato, ele custa caro, né? Mas nós tivemos suficiente apoio para ter orçamento para isso e tivemos o apoio político para fazer, né? E depois que nós construímos essas bases, porque essas bases foram construídas nesse processo de construção da propriedade, ou seja, a propriedade do processo é do nível local, assim como a informação ela é construída por eles e para eles. Porque o primeiro nível que eu uso a informação é no nível local, é quem mais necessita e é quem faz a política de saúde acontecer. Como essas bases são fortes, é difícil você destruir isso, né? E é esse processo que tem garantido. Sem esse processo isso não existiria, seria igual um castelo de cartas. Qualquer um viria e faria assim e ele cairia, né? Mas o fato de você construir bons alicerces, né, é o que garante essa continuidade. E por isso todo esse processo de ser solidário, do trabalho em rede, né, e da propriedade desse trabalho ser dos seus próprios produtores, né? Ela não pertence ao nível federal, né, do Ministério da Saúde, mas pertence a cada município. Para construir processos em que os produtores do país, se a gente quiser pegar nível de país, né, eles são proprietários do processo, né, eles são donos desse processo, é importante que você trabalhe no processo de convencimento deles, né? Não tem como você impor um jeito, um modo, porque isso normalmente só funciona em governos autoritários, né? Então o processo de construção, né, de se sentir parte, né? Porque não é só se sentir dono, mas se sentir parte, que é o processo, a meu ver, o que funda tudo é a solidariedade, né, entre si, porque é ela quem vai, essa solidariedade que vai fundar essa própria percepção de ser parte de algo maior. Eu não faço aqui somente porque eu faço para o meu nível local, que é municipal, mas eu faço aqui porque eu construo um país melhor. E eu faço aqui porque com isso eu construo um mundo melhor. Eu acho que essa parte que é fundamental nesses processos. Às vezes parece que é difícil de construir, mas é o que as pessoas precisam. No fundo, elas
querem isso, né? Às vezes elas não reconhecem no início, mas é um processo de apropriação do conhecimento, apropriação de técnicas e de construção coletiva desse resultado, dos resultados, do próprio processo e dos resultados. Mas isso é que é fundamental. Então, palavras como ownership é o que direciona a nossa intervenção, tá? É isso que vai dar a direção. Por isso que muitas vezes somos pouco compreendidos, não é? Muitas vezes veem que por você ser governo federal, você simplesmente impõe para os outros níveis o que tem que ser, né? Esse processo de impor só funciona em ditaduras, né? Governos extremamente autoritários são os únicos que conseguem. Governos democráticos, é impossível fazer isso sem o convencimento do próximo, sem ele ser parte desse, se sentir parte do processo. Olha, acredito que o nosso trabalho ele está tendo resultados, ele já tem resultados hoje. Nós só vamos ficar contentes quando a gente tiver um nível de informação, como muitos dos países desenvolvidos têm, como a Austrália, por exemplo, ou outros países escandinavos, poderia dar um exemplo, ou mesmo países na América Latina como o Chile, ou como Cuba, né, que tem um nível de informação excelente. Então nós vamos ficar satisfeitos quando nós chegarmos nesse nível e quando a gente tiver construído processos bastante sólidos, ou seja, que nada vai poder destruir esse trabalho, tá? Só assim a gente vai ficar contente. E mesmo assim, melhoria de informação é sempre um processo contínuo, né? É que o nível de esforço eu espero que ele seja menor, mas a melhorar a informação sempre nós vamos estar trabalhando nisso, né? Porque sempre vai ter o que melhorar, né? A gente não vai ter 100% perfeito, talvez não seja possível, mas é um processo contínuo de melhora. E ter uma qualidade do dado que nos deixe contentes, satisfeitos, não perfeita, mas que ela seja boa o suficiente para que sirva para as análises, né, da situação de saúde, para a política de saúde, para informar o processo de decisão. E a gente só faz isso com boa informação.